sou a professora Aline de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Vamos estudar juntos para a prova do SAEB? Hoje eu vou falar sobre os efeitos de sentido das vozes verbais em gêneros textuais. Você sabe o que são vozes verbais? As vozes verbais se relacionam às intenções discursivas em diversos gêneros textuais. Na aula de hoje, nós vamos aprender a reconhecer essa relação entre as vozes verbais e as intenções discursivas nos gêneros textuais. Efeitos de sentido das vozes verbais. O que são vozes verbais? As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Vozes verbais. Voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos ver o exemplo. A menina chutou a bola. A menina praticou a ação, de chutar a bola. Temos também a voz passiva. Voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos ver a voz passiva analítica. É quando o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo. Olha o exemplo. A bola foi chutada, Ela recebeu a ação, A bola foi chutada. A voz passiva sintética, ela constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Exemplo, compram-se roupas usadas. Tá vendo? Compram-se, pronome apassivador se. E roupas usadas são compradas, é a voz passiva analítica, como a gente viu no primeiro exemplo. Voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, pratica e recebe ação. Exemplo, a criança machucou-se, A criança machucou a si mesma, Ela ao mesmo tempo praticou e recebeu a ação. Dentro da voz reflexiva temos uma voz chamada voz recíproca. É quando o sujeito é plural ou composto, que tem relação mútua à ação, ou seja, uma relação recíproca. Exemplo, as crianças abraçaram-se, Elas abraçaram a si mesmas, Umas às outras. Alice e Joana abraçaram-se. A mesma coisa, O uso de determinada voz verbal em determinado gênero textual revela estratégias discursivas que atendem ao contexto de diálogo e interação. Vamos identificar as vozes verbais nos gêneros textuais a seguir? Vamos ver a propaganda, o gênero textual propaganda. Você andou muito para encontrar seu verdadeiro amor. Não é hora de agradecer seus pés por isso? O uso da voz ativa faz com que a propaganda induza o interlocutor a agir, a comprar o produto anunciado por meio da imagem. Nesse caso, um chinelo Havaianas, com as tiras em formato de coração, devido ao dia dos namorados. O sujeito agente, você, pratica a ação expressa pelos verbos andar, encontrar e agradecer. Vamos ver a manchete de notícia, que é o título dessa notícia. Ministério da Saúde compra mais de 54 milhões de doses da vacina Coronavac. A manchete é o título da notícia, e mostra a essência do conteúdo informativo. A voz ativa evidencia o sujeito agente, Ministério da Saúde, com a intenção de falar sobre a compra das vacinas e supervalorizar uma ação do governo na figura do Ministério da Saúde. Outra manchete. Menino de 11 anos é espancado por homem no meio da rua, no Rio de Janeiro. A voz passiva analítica, que se faz presente nessa manchete. A manchete evidencia a vítima, o menino de 11 anos, que sofre a ação expressa pela locução verbal, assumindo a função de sujeito paciente, que no caso é pelo homem, O agente da passiva é exposto e a intenção é justamente sensibilizar o leitor sobre o fato, já que se trata de um sujeito paciente, indefeso, Ele recebeu o espancamento, Ele foi espancado, pelo homem. Cartaz informativo da Covid-19, novo coronavírus, você sabia? Fala da transmissão,
O vírus é transmitido por espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, aperto de mão, beijo, abraço, contato com superfícies contaminadas. A voz passiva analítica se faz presente nesse cartaz, né, que a gente pode perceber. O sujeito é paciente, o paciente é vírus, né, que é o vírus, sujeito paciente, recebe a ação expressa pela locução verbal, é transmitido. Os agentes da passiva são espirro, tosse, catarro e todos os outros abaixo aí. Anúncio publicitário. A voz passiva sintética se faz presente nesse anúncio publicitário. O uso da voz passiva mostra que o imóvel está sofrendo a ação de ser vendido. Vence, né? É isso aí, pessoal. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, PJ? Agora não mais, professora. Que bom, PJ. Até a nossa próxima aula. Até, professora. Na aula de hoje, aprendemos o que são vozes verbais e a relação delas nos gêneros textuais. Um beijo grande e até a próxima aula.